É sempre bom virmos para a ceia. Culto é ceia, gente. Culto é ceia. Amém? Hoje é um motivo de muita alegria para mim, porque hoje eu fiquei sabendo de uma notícia muito boa, uma bênção muito linda que uma irmã minha recebeu. Eu queria convidar aqui à frente a pastora Kátia, e só relembrando os irmãos, que na próxima quarta-feira a pastora Kátia vai estar pregando, e ela recebeu uma bênção hoje. Eu estou convidando ela aqui à frente, porque eu queria que nós orássemos e abençoássemos a vida dela, que nós fizéssemos uma oração de agradecimento por uma bênção que ela recebeu hoje. Meus irmãos, eu fiquei na curiosidade. A graça e a paz. Amém? Quando ocorreu há 2 anos atrás a minha separação, para que ocorresse de forma amigável, eu fui abrindo mão. E aí abri mão da minha casa, abri mão de várias coisas. E aí, nos trâmites legais, eu acabei pegando um lote, numa localidade até boa, mas não tinha custo financeiro para poder desenvolver uma obra. E aí, há 2 anos, durante 2 anos está ocorrendo isso. Morei com meu pai, morei na casa de uma amiga e parei no aluguel. E eu estou no aluguel, vai fazer 1 ano. E quando virou o ano, eu falei com o Senhor: Senhor, eu te faço só 2 pedidos. Meu coração está cheio, mas eu só vou te fazer 2. E o meu primeiro pedido, eu não abro mão. Até o meio do ano eu quero estar dentro do que é meu. E não estou te pedindo baseado nas minhas condições, porque eu não tenho nenhuma. Mas o Senhor é Deus que faz chegar até a mim aquilo que é meu. Foi um dos meus pedidos aqui na virada. E depois o pastor Francisco veio, soltou uma palavra profética, eu agarrei todas elas também. E aí, enfim, quando foi na quarta-feira passada, estava me arrumando para vir ao culto, de repente eu falei: não vou no culto não. Cismei, não vim. E eu falei: amanhã eu vou trabalhar cedo, o carro está na reserva, eu vou sair para abastecer o carro. Saí para abastecer o carro, quando eu estou no posto de gasolina, um homem me liga. E aí ele, não sei quem deu meu telefone para ele. Eu tenho um lote, eu não tenho placa de venda lá, não tinha nada. E não sei quem, ele passou, agradou, pediu o telefone lá aos vizinhos. Os vizinhos não sei como tem meu telefone, deu meu telefone para ele. E ele me liga e me fala. E eu estava orando ao Senhor, falei: Senhor, se for para construir, amém, mas eu não gostaria de mexer com construção. Mulher, né, mexer com construção, aquela tribulação toda, luta, é muita coisa. Eu gostaria, se não for pedir demais, que fosse algo que eu já pudesse entrar. E aí ele falou comigo, falou: olha, eu estou interessada, eu tenho um imóvel, eu tenho com uma casa já assim, assim, no bairro assim, assim, você não quer vir aqui agora olhar, né? Eu vou ir na sua casa te buscar. Falei: calma, moço, tem como eu chegar aí? E aí eu fui e cheguei lá. Irmãos, eu sou chata e você coloca mais 10 vezes. Eu sou extremamente exigente, eu não nego. André, que sabe, trabalha comigo. E aí, na hora que eu entrei no lugar, eu senti paz. E o Espírito de Deus, quando eu entrei, ele me deu estratégia, entendimento de como eu iria negociar tudo. E aí me assentei, olhei a casa, conversei com o homem, e eu sabia que ele iria me pedir um valor de volta, porque o meu lote ele é num lugar bem valorizado, mas o dele tem uma construção, então alguma coisa ele iria querer. E aí no centro eu falei: gostei da casa, vamos direto ao assunto, o senhor está pedindo quanto aqui, o senhor quer quanto, eu não tenho dinheiro, não vou cair no banco, não quero dívida, odeio dívida, e eu sou assim, curto objetivo, porque eu não gosto de enganar ninguém, gosto de cumprir com os meus compromissos, mas quero ficar com ela. Você quer ficar com lá? Você gostou? Gostei. Pois é, o senhor quer tanto, né? Não, tanto eu não tenho, tanto eu não posso dar. Ele falou: me faz uma proposta. Eu fiz a proposta para ele na metade do valor que ele me pediu. E ele falou: marro com você, eu quero. E aí ficou um valor para poder financiar. E aí ele me fez uma proposta. Eu falei: não, eu só posso te dar metade desse valor. Ele falou assim: eu quero também. Eu falei: eu até de Deus. E aí, irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu pedi ao Senhor até o meio do ano. Hoje eu estava no cartório colocando a documentação toda e comprei meu imóvel para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Tenda sua mão para cá. Vamos agradecer a Deus por essa grande vitória. Jesus, muito obrigado. Nós consagramos ao Senhor a vida da pastora Kátia.
Nós consagramos ao Senhor esse imóvel que ela acabou de comprar, dado pelo Senhor, direcionado pelo Senhor, controlado pelo Senhor. Toda a negociação foi o Senhor quem fez, papai. Muito obrigado. O Senhor é um Deus fiel. Que ela continue prosperando e continue usufruindo desse imóvel para a sua honra. E que os meus irmãos que estão aqui possam também ser abençoados dessa maneira e ainda mais. Muito obrigado por essa grande bênção. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Que bênção. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus que responde. É um Deus que faz. Amém? E se você tem pedidos a fazer ao Senhor, peça ao Espírito Santo que te direcione. Eu, quando eu vou orar, eu digo assim para Jesus, eu falo, Jesus, é o seguinte, eu não sei orar. Às vezes eu oro, num determinado ponto da minha oração eu falo, Senhor, só pode desconsiderar tudo que eu falei. Desconsidera tudo, Jeová. Eu não sei orar, eu não sei o que eu estou falando, eu não sei do que eu preciso, eu não sei nem o que eu quero. Aí a oração começa a ficar boa. O Espírito Santo começa a me direcionar, e começa a nos direcionar, porque Ele é o nosso intercessor, com gemidos inexprimíveis. Peça a Deus que te ensine a orar, que ore por você, porque Ele mora dentro de você. Amém? E Ele é seu entusiasta. Hoje eu queria, da parte do Espírito Santo, uma palavra que Deus me deu há 2 semanas atrás. Confirmação do Espírito Santo, foi a última quarta-feira. A pastora Tânia pregou. Ela pregou justamente o texto que Deus tinha me dado, um dos textos que Deus tinha me dado para falar aqui hoje, que Deus tinha me pedido para trazer aqui hoje, que é Deuteronômio 8. Eu falei, eita Jeová, se o Senhor está repetindo, é porque é para fixar. Então vamos fixar. Né? E eu creio que o Espírito Santo tem coisa muito linda para realizar aqui hoje. Amém? O tema da mensagem que eu quero trazer para os irmãos hoje foi o Senhor quem fez. Irmão, é o Senhor que faz tudo na sua vida. Todas as coisas. Amém? Tudo é o Senhor quem faz. Não murmure, não reclame, não questione ao Senhor. Tenha uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de busca. Ainda assim, eu sei, é muito difícil. Nos dias atuais parece que está mais difícil ainda. É muita distração. Mas busca o Senhor. Provérbios 3, Agur fala assim, o rei Salomão fala assim, reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Seja aquele tipo de pessoa que tudo foi Deus. Tudo é o Senhor. Ah, isso aconteceu, foi Deus. Ah, isso aconteceu, foi Jeová. Ah, isso aconteceu, foi meu pai está vivo, mora em mim, tenho certeza que ele está no controle, está mesmo. Isaías, quando estava passando aquela tribulação, que ele viu o Senhor, que ele falou, ai de mim, que sou homem de impuros lábios. Ele estava naquela tribulação toda, ele viu o Senhor assentado, no alto e sublime trono. Deus estava sentado. Estava tudo sob controle. Isaías estava arrancando os cabelos, com os lábios impuros. Ele reconheceu a miséria dele. E Deus estava simplesmente assentado. Com isso o Senhor quer nos dizer, não importa o que você esteja passando, Ele ainda está sentado, controlando tudo. Foi o Senhor quem fez. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu já vivi isso por muito tempo. Momento de luta, busca o Senhor, ora, clama, pede, suplica. No momento de bênção, eu me distraía, às vezes até deixava o Senhor, abandonava Deus, ficava muito distraído com as bênçãos e perdia a melhor parte, que é o Deus da bênção. Deus, Ele nos guia por caminho plano, sem oscilações, sem altos e baixos. E eu quero trazer o entendimento dos irmãos essa noite, pelo Espírito Santo, uma coisa que eu tenho entendido, a passo de lesma, dia após dia, mas foi o Senhor quem fez. Tudo que você está vivendo, foi o Senhor quem fez. Consulte ao Senhor.
Peça a Ele discernimento. Jesus, estou vivendo essa situação. Me dá entendimento. O que está acontecendo? Se for o diabo, você já tem autoridade. Deus está te ensinando a pisar nele e mandar ele embora. Se for outra situação, Senhor, me ensina. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Quando a gente prospera, a nossa tendência é olhar para a prosperidade, é focar naquilo. E a Bíblia fala em Provérbios que a sanguessuga tem 2 filhas. Dá e dá. E pode acrescentar, mais dá aí. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E sempre que quer mais, quer mais, e quer mais, e quer mais. E muitas vezes nós não entendemos quando a boa mão do Senhor nos para. Quando a boa mão do Senhor se interpõe entre nós e a nossa bênção. Quando a boa mão do Senhor nos derruba. Jeová tem um ministério que chama Ministério do Rodo. Quando Jeová puxa o rodo. E quantas vezes Jeová não puxou o rodo em mim, eu xingava, e eu brigava, eu expulsava demônio, eu pedia oração, eu ia em campanha, eu brigava com Deus, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? E um dia Ele me falou, porque eu te amo, e não quero te perder para isso. Não quero te perder para isso. Hoje nós vamos aprender a atribuir as nossas lutas ao Senhor, e a entender o que Ele quer de nós. A minha oração é que o Espírito Santo traga esse entendimento à sua vida. Eu costumo dizer que nada mais importa. O que importa é o Espírito Santo. Se nada mais importa, as lutas não importam. As bênçãos materiais, aquilo que o homem gosta, não importa. Não importa no sentido de que tem algo mais importante. É o Espírito Santo. Quando a gente partir, quando Jesus voltar, a gente não vai levar absolutamente nada. Tudo que nós temos é recurso, já diz o meu amigo Lucas. Recurso. Para quê? Para aumentarmos a população do céu. É só para isso. E nós não entendemos. 1 Samuel 1, no verso 5. Vamos lá. 1 Samuel 1, no verso 5. Ana é uma mulher que teve uma situação muito difícil, que a Bíblia narra. Ela foi mãe do profeta Samuel. E esse profeta era o cara, ungido de Deus, cheio do poder de Deus. Mas antes disso, Ana sofreu muito, porque ela era estéril. Passou por uma fase muito difícil. Tinha uma outra mulher, Penina, que chacotava dela, tinha 5 filhos. Eu tenho, você não tem. E nós, seres humanos, nós temos a mania de comparar, né? A comparação é um problema. Não compare. Deus tem algo exclusivo para você. E Ana sofreu muito. Mas olha para você ver o que Ana recebeu da parte do Senhor. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A Ana, porém, dava porção dupla. O marido dela reconhecia que ela era estéril, reconhecia o sofrimento dela e mimava ela. Eucana mimava Ana, e Ana era estéril. E no verso 5 ele fala assim: ainda que o Senhor a houvesse deixado estéril. Todo o sofrimento de Ana, segundo o texto, foi causado pelo Senhor. Por que Deus ia deixar Ana estéril? Deus tem alguns motivos para nos fazer passar por lutas, por tribulações, trazendo para uma linguagem mais atual, por problemas, para nos ensinar, para nos fazer crescer, para nos parar, para que nós venhamos adquirir temor e ver quem manda, que quem manda é Ele, para nos ensinar a sermos mais humildes, enfim, N motivos. Mas Deus, Ele tem esse poder de nos parar. E Deus deixou Ana estéril. Se você ler o decorrer da história de Ana,
Você vai ver depois o que o Senhor Deus fez com ela, o que ela aprendeu. E quem foi o profeta Samuel. Eu já falei aqui em outros cultos que Deus nos leva às vezes a passar por tribulações. Mas Ele é Deus, e Ele passa conosco. Desde que a gente entenda o que está acontecendo. Mesmo que não entendamos, mas uma coisa nós temos que entender. Que Ele está conosco. E isso gera paz. Isso gera paz. Então, às vezes nós pedimos e não recebemos. Porque Deus já está te vendo lá na frente, anos à frente, ou aqui ou na eternidade. Às vezes você ora por alguém para que Deus abençoe e você não vê nada acontecendo. Mas Deus responde. E muitas vezes do jeito peculiar dele. E é isso que nós temos que entender. Entender o quê? Que está nas mãos de Deus. E isso tem que gerar paz no nosso coração. Desde que as lutas passem a não importar mais. E o que realmente importe seja o Senhor. É difícil isso. Não é fácil. Você olhar para um problema, e existem problemas, e falar, problema, você não importa, eu tenho paz. Meu pai está aqui, ele está vivo, ele mora em mim, pelo Espírito Santo. Então Deus fez Ana ficar estéril, mas Ele a retribuiu. O que Deus tem feito com você? O que você tem passado que você pode atribuir ao Senhor? Quais lutas? Vamos lá para o Salmo 109, verso 27. Hoje a gente vai passear bastante na palavra. Salmo 109, versículo 27. Vamos subir um pouquinho para o 26. Amém? Socorre, Senhor Deus meu, salva-me, segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoas. Davi estava passando um problema violento, mas ele entendeu que tudo que ele estava passando estava vindo das mãos do Senhor. Mas tem um agravante para nós, para Deus não. Que quando a gente está passando algum problema, o tanto de gente que aparece para te chamar, menino, você tem que orar mais. Minha filha, vai em uma campanha, unge mais sua cabeça, ora mais, bota o joelho, você não deve estar orando muito. Pessoas para nos apontar, para te apontar, para dizer que tem algum problema com você. Davi teve esse problema e ele orou, Senhor, mostra para todo mundo que é o Senhor que está fazendo. Eles me amaldiçoam, mas que o Senhor me abençoe. Irmão, não liga para o que os outros estão falando em relação à sua luta. Entenda que foi Deus quem fez. É Deus que está te treinando para algo maior que Ele tem para você no futuro. Amanhã ou hoje. E eu vou te falar. Quando a gente se apega ao Senhor, é muito bom, porque nem isso importa mais. Jesus, não interessa o que vai acontecer no futuro, eu quero ficar aqui com o Senhor. Não quer saber, Jeová, eu quero ficar aqui com o Senhor agora. Não importa, o que importa é o Senhor. E se você vai caminhando um dia de cada vez, nascendo 0 hora e morrendo 23h59, fica mais fácil. Que você passa a trabalhar com um dia. Você acorda, cai de joelho no chão. Hoje eu estava conversando com a moça lá no serviço, e a gente estava falando do dia a dia. Aí eu fiz para ela, eu perguntei assim para ela, tendenciosamente, que horas que você acorda? Aí ela, 6. Aí ela começou a falar, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Falei, experimenta orar, acordar e antes de fazer qualquer coisa orar, para você ver como é que o seu dia vai ser diferente. Aí a conversa mudou. E experimenta isso, porque às vezes a gente pega serviço às 7 ou às 8, acorda 2, 1 hora antes e faz um monte de coisa. E vai trabalhar. E às vezes ora na lida. Mexe aqui, orando, Jesus abençoe meu dia, papapá. Não, experimenta se ajoelhar, reverenciar o Senhor e apresentar o seu dia para Ele. Numa oração simples. Depois você me conta a diferença que foi o seu dia. Não importa a luta que nós estejamos passando. O que importa é o Senhor. E se foi Deus que fez, foi Deus que fez. Não tem jeito. Vamos lá para o livro de Ezequiel.
Ezequiel 7, verso 9. A parte C. Às vezes a gente usa a parte B, mas vamos ler lá embaixo na parte C. E sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Como é que está ali? E sabereis que eu, o Senhor, castigo. É forte. Mas tem que ser um prazer para nós sermos parados pelo Senhor. Porque quando Deus vê que a nossa alma está indo para a cova da corrupção, está indo para a morte, está indo para distrações que vai nos levar a abandonar ao Senhor, está indo para hábitos que vão nos levar a abandonar o Senhor, nós vamos conhecer um Deus que fere, por amor, um Deus que corrige porque ama. Irmãos, e quantas vezes nós entramos na igreja reclamando de Deus, nós saímos da igreja reclamando de Deus, nós nos encontramos com os nossos irmãos reclamando da vida, reclamando disso, reclamando de pessoas, de coisas, de situações que perdemos ou deixamos de ganhar. Existe uma diferença pequena aí. Reclamando de emprego, disso, daquilo outro, porque não tem emprego. Você já parou para pensar que foi Deus que fez? Você já parou para pensar que isso que está acontecendo com você está vindo do Senhor para Ele te ensinar alguma coisa, ou para te treinar, para te dar algo melhor, desde que esse algo passe a não importar? Paulo chama tudo isso aqui, a matéria, tudo que o homem corre atrás, no tempo dele ele já chamava, hoje mais ainda ele chamaria de excremento. Ele troca tudo pelo conhecimento de Cristo, nós temos que fazer isso. Nada mais importa, o que importa é o Espírito Santo. Depois que eu comprei meu carro, eu sofri 3 acidentes. No terceiro, Deus ele falou comigo assim: filho, fica tranquilo, porque 7 vezes cairá o justo, mas de todas eu vou te colocar de pé. E realmente, tem me colocado de pé todas as vezes. Deus tem me ensinado. Deus tem me ensinado, nada tem faltado. Por quê? Não importa. Não é fácil. A primeira instância, não é fácil. E nós não podemos suportar se a nossa carne estiver alimentada, se a nossa carne estiver forte, se a nossa carne estiver vigorosa, estiver sendo tratada com brandura. Por isso que você tem que começar o seu dia orando, que já de cara a sua carne vai rejeitar. Mostra para ela quem manda, é o Espírito Santo. Amém? E é batata. Perdão pelo português. Em Ezequiel 7,13. Quando nós prosperamos, é fato, nós nos distraímos. Quando Deus começa a derramar bênçãos financeiras, bênçãos materiais, bênçãos, a gente se distrai. Pode ir lá para Ezequiel 7, no verso 13. Nós vamos ler lá agora. Agora tem outra coisa que agrava ainda mais. Nós temos uma tendência muito forte de sermos independentes. Eu estava numa célula na última sexta-feira, enquanto os jovens estavam lá discutindo, o Espírito Santo ele ficava assim: isso é independência, isso é independência, isso é independência. Essa palavra ficou latejando. E nós temos força no braço, a gente tem vigor, a gente tem inteligência, nós somos profissionais liberais, nós somos formados, nós temos títulos, nós temos sonhos. Sim, nós conquistamos, nós corremos atrás. A gente ganha muito dinheiro, a gente vende, a gente compra, a gente casa, a gente se dá a casamento, a gente entrega os filhos a casamento, a gente forma filhos, cria filhos, abençoa pessoas, dá dinheiro para um, para outro, abençoando, etc. e tal. O problema é quando nós não nos lembramos do Senhor. Em Ezequiel 7, no verso 13, olha o que diz aqui na parte B. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Nós não podemos fortalecer a nossa vida com a força do nosso braço, e a iniquidade consiste quando nós não consultamos ao Senhor. A iniquidade consiste na nossa independência. Gente, nós temos que entender, eu tenho entendido isso também a passo de lesma. Eu vou falar de mim, eu não presto para absolutamente nada, se eu não for cheio do Espírito Santo. Ou pelo menos orar para ser. Não presto para nada.
Eu só vou atrapalhar. Quem tem intimidade comigo sabe. Ninguém pode fortalecer a própria vida andando sozinho na sua própria iniquidade. Por quê? Sem Jesus o que resta é só pecado. É só tumulto. E tem gente que pensa que pode fortalecer a própria vida correndo atrás, usando a força do braço. Não consegue. E para nós ainda é mais difícil, porque nós conhecemos a verdade. E hoje vai ficar mais difícil ainda, porque você está tendo essa luz que eu tive. Difícil só que não, porque tem que ser um prazer servirmos ao Senhor. E servir ao Senhor, o Evangelho, não é o que muita gente fala. O Evangelho é um machado afiado, que abre a gente da cabeça, e te divide no meio, corta inteiro. O Evangelho não é para brincadeira, é coisa séria. Ninguém pode fortalecer a sua própria vida na sua iniquidade. Olha que benção, a Kátia veio aqui, contou o testemunho, e é prazeroso. Hoje eu fiquei muito feliz na hora que eu ouvi, porque você vê a mão do Senhor fazendo, era a mão do Senhor. Em outra situação, ela poderia tomar a frente. Eu tenho a mãe, eu sou independente, eu sei negociar, papapá. Ia ser outra história. E o pior é se der certo. Provérbios 1:32. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. O pior é se der certo, porque o nosso braço, as nossas conquistas. E tem um detalhe: quando a gente conquista alguma coisa, por meios escusos, usando subterfúgios, dando um jeitinho, fala que não foi eu, fala que foi isso. Não, você chega lá na fila e fala que você tem isso, e fala que é essa situação, sem ser a situação, usando de jeitinho para negociar a coisa. E aqui a gente vai se fortalecendo. Em Jeremias 15, ele fala assim: como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta para si riquezas, mas não retamente. Quantas vezes eu ajuntei riquezas, mas não retamente. Aí mais embaixo no versículo ele fala assim: no fim dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. A perdiz choca e vai embora. Deixa eu ver a referência certinha aqui, para poder te falar. Está em Jeremias 17, verso 11. Então ninguém pode fortalecer a própria vida com a sua própria iniquidade. Não tente caminhar sozinho. Eu via muito isso na minha vida em época de faculdade. É tão fácil colar, ou no trabalho. É tão fácil dar um jeitinho para nos fortalecer. Aí Deus vai e te porque Ele te ama. Aí você se revolta. Aí eu me revolto. Meu Deus, mas eu dou o dízimo, mas eu oro, mas eu busco, mas eu clamo. Eu vou te falar uma coisa. É melhor ir para o céu enlutado pelas mãos do Senhor do que ir para o inferno na impressão de bem-estar, que leva os homens à perdição. Não dá. E quando a gente está prosperando, quando a gente está se importando com as coisas aqui do mundo, a gente começa a se esquecer das coisas do céu, não evangeliza ninguém, não espalha a notícia do evangelho para ninguém, nem sequer conta o que você viu no culto, nem sequer conta o que o pastor falou. Tem que contar. Você tem que pensar nas coisas que são do alto. Você tem que influenciar as pessoas à sua volta e procurar não se fortalecer pela própria iniquidade. E nada passa despercebido. Nós sabemos exatamente quando estamos errados. Por quê? Ainda temos o Espírito Santo. E quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai ser retirado e nós vamos estar com Ele. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Agora aqui, por que o Senhor faz esse tipo de coisa? Por que o Senhor nos para? Por que o Senhor nos tira bens? Nos tira dinheiro, nos leva no fundo do poço, se é que se pode dizer assim, quando nós não percebemos a presença dEle. Desde que o Senhor me levantou, eu só tenho passado luta e dificuldade, mas ninguém me vê chorando, eu tenho dado fruto, ninguém me vê reclamando,
Ninguém me vê passando necessidade. Mas se eu te contar, sentar com você uma meia horinha para contar o que eu passo, você vai falar, irmão? Irmão do céu, mas é muito capeta tentando te jogar no chão. Mas não importa. E é por mim? É por você? Não, é pelo Espírito Santo. É por Ele. É por Ele. Por quê que o Senhor faz esse tipo de coisa? Ezequiel, verso 7 ainda. No versículo 19. Jó, ele nos dá uma advertência. Reconcilia-te com ele e tem paz, porque o Senhor será o seu ouro e a sua prata escolhida. Quando o Senhor não é o nosso ouro, é a nossa prata escolhida, porque Ele é o nosso tesouro, olha o que Deus faz. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isso lhes foi tropeço para cair em iniquidade. Se eu quisesse encerrar a pregação aqui, eu encerraria. Por que às vezes Deus retém? Por que Deus vai e te tira? Porque vai te servir de tropeço. Noé passou por aquela maravilhosa experiência na arca, está em Gênesis 9, aquela experiência linda na arca. Jesus deu a salvação para ele e para os dele, para os bichos. Saiu da arca, celebrou, plantou um parreiral de uva lá, fez o vinho, bebeu e se embriagou com a bênção. Ficou pelado. Os filhos dele viram. Naquela época isso era a morte. Se embriagou com a bênção. Por que você acha que às vezes Deus retém e não te dá aquilo que você pede? A grande diferença está no entendimento. E o entendimento vem com relacionamento. E relacionamento através de oração. E oração custa caro. Caro como? Imagina que você é uma vela. Vela. Essas velas aí. Jesus fala que nós somos luz. Apaga tudo no mundo aí fora e acende uma vela aqui dentro. Faz uma diferença gigantesca. Mas para a vela iluminar, o que acontece com ela? Ela se consome. Você tem que pôr ela alto, claro. Não pode esconder. É o que Jesus ensinou. Boa observação, Jussara. Mas ela se consome, ela se derrete. Não é de graça. Ela se consome. E isso é a nossa vida. Nós estamos o tempo todo sendo levados como ovelhas para o matadouro. Só que a gente não morre. Só que a gente se consome não se consumindo. Porque é um prazer. É um prazer. Teve um dia que eu fui ameaçado de morte. E quase que eu tive um negócio. Mas na hora, Jesus, eu estou sendo ameaçado por sua causa. Me deu uma alegria assim na hora. No meu trabalho. Falei, Jesus, é por sua causa. Eu estou aqui em missão. Olha só para você ver. E Deus me deu uma palavra: arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos e livrar-te-ei das garras dos violentos. Pronto. Eu acho que ele até morreu. Nem sei. Sumiu. Jeová mata. Vai tocar onde não deve, morre. Se com nós já é difícil, se com nós as lutas vêm, Deus nos para, imagina com quem... sem entrar em detalhes. Mas a nossa missão é ir lá buscar essas pessoas, com amor. Não é ficar orando para Deus matar ninguém, não. Amém, irmãos? Reflita. Saia desse culto hoje refletindo. Por que está acontecendo isso comigo, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar? É o Senhor? E se for Deus, irmão, se você entender que foi Ele, começa a glorificar. Jesus, obrigado. Olha que dificuldade linda, essa é a mão do Senhor fazendo. Jesus, eu fiquei 50 dias sem carro. Que lindo, foi o Senhor que fez. O Senhor que enviou um sujeito para bater no meu carro. Só para o Senhor me falar que 7 vezes eu vou cair, de todos o Senhor vai me colocar de pé. Amém? Deuteronômio 8. Vamos dar continuidade aí. Deuteronômio 8, verso 12, até o 18. Olha para você ver a advertência. Nós vimos essa advertência quarta-feira passada.
vamos reforçar. E vamos ver o que o Espírito Santo vai aplicar para nós aqui hoje. Quantos estão entendendo essa palavra e têm recebido essa bênção? E têm sido abençoados aqui nessa noite? Amém? Eu estou falando aqui, irmãos, mas é para mim primeiro. É para mim primeiro. Deuteronômio 8, verso 12. O Senhor te para, o Senhor faz, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, só um parênteses aqui. Não parece familiar? Comido, se fartado, edificado boas casas e morado nelas. Traz isso para a nossa realidade hoje. E para aquilo que você tem vivido. Eu faço isso, tem hora que eu tenho vergonha. Falou Jesus, eu era feliz e não sabia. Eu não tinha nada e era tão bom. Eu ainda não tenho nada. Porque eu tenho aprendido a passo de lesma, que nada mais importa. Não é fácil. Para suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Quando fala aqui, a gente pensa assim, a gente pensa que a pessoa vai prosperar, que está dizendo aqui. Fala assim, prosperei, eu não preciso mais de Deus. Antes fosse assim, né, que era mais direto. Aí era uma lapada só e... Aí não. São as distrações. A gente nem percebe que está se afastando. A gente nem percebe que está se embriagando com as bênçãos do Senhor, com aquele emprego que você sempre sonhou, com aquela viagem, com aquele título, com aquele curso. A gente nem percebe. E deixa o Senhor. E quando você vê... Mas eu vou te falar uma coisa, Deus vê primeiro. Por isso que se Ele te parar, o que nos resta é o entendimento na palavra, para sabermos que é Ele. Aí fica melhor, aí a coisa muda. Se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto. Geralmente, antes de conquistarmos, sofremos muito. Antes de construirmos boas casas e morarmos nela, antes de prosperarmos, existe uma luta muito grande que vem antes. Eu costumo dizer, e tento praticar isso, também a passo de lesma, quando eu recebo uma bênção, eu oro como se não tivesse recebido. Quando Deus me tira de um problema, eu oro como se eu ainda estivesse nele. Às vezes eu me pego pedindo perdão por pecados que eu nem pratiquei, nem estou mais por pecados do passado. Para eu lembrar. Isso é uma coisa minha, esquisito, né? Mas é para lembrar. Porque se a gente se distrai, a casa cai, até rima. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, que foi o maná do céu, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Quando Deus faz esse tipo de coisa, e nos humilha, e nos prova, e nos joga no chão, às vezes tira tudo que é nosso, que a gente pensa que é nosso, só que não, tira tudo que a gente tem, nos leva para uma vida financeira terrivelmente abalada, nos humilha diante de parentes e amigos, é para no fim nos fazer bem. Vocês estão entendendo? Foi Deus que fez, irmão. Não se turbe o vosso coração. Foi Deus quem fez. Para no final te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, verso 17, a minha força e o poder no meu braço me adquiriram essas riquezas. Muitas vezes, o Senhor Deus nos para, muitas vezes, nós caímos, só para a gente entender, não foi eu que fiz. Gente,
deixa eu só contar para vocês uma historinha aqui. Eu cresci ouvindo a minha família falar assim, a minha avó, minha mãe, menino, você está tomando muito café. Menino, para de tomar café. Menino, você está tomando muito café. Olha o café, para de café. Eu não ouvia, porque eu amo café. Gosto muito de café. 2009, eu tive arritmia cardíaca. Fiquei 13 horas e meia em arritmia. Eu era mais jovem, claro. Só tinha 3 riscos. Ter uma falência, um coágulo no cérebro ou um coágulo no pulmão. E no pulmão também. No coração e no pulmão. E tinha 2 possibilidades para mim. A reversão química, uma seringuinha aqui no soro, que ia reverter o coração e ele ia voltar ao normal. E o desfibrilador. Parava o coração no choque e voltava ele. Eu tive essa crise na empresa. E na empresa eu ia com uma Bíblia. Levei a Bíblia para o hospital da Golden Cross em Belo Horizonte. E aquilo foi um terror para mim. Passei a noite inteira acordado. Dava uma cochilada, apneia, o negocinho. Falei, Jesus, misericórdia. Beleza. Aí, no dia seguinte, antes de ir para o choque, eu li o Salmo 121. O Senhor falou para mim assim, eu estarei contigo na sua entrada e na sua saída. Eu falei, pronto, vou entrar. Vou entrar para o choque. Meu Deus. Só que Deus estava querendo ministrar paz ao meu coração. Quando eu tive paz, eu descansei e acordei com a Cibele me chamando. E os médicos em cima de mim, que o meu coração tinha voltado sozinho. Só que não, foi o Senhor que fez ele voltar. 2009. 2010 eu tive outra crise. Fui em outro médico e descobri. Qual era a causa? Café. Eu adquiri uma sensibilidade alimentar de cafeína. Café. E Deus, Ele me ensinou a lição. Chega com café perto de mim hoje, para você ver. Eu sinto cheiro, eu gosto do cheiro do café. Mas se você me der tudo no mundo, você me faz beber uma gota de café. Não bebo nunca mais. Não bebo nunca mais. Deus faz isso com a gente às vezes. A gente está tão bem, tão entusiasmado com o entusiasmo, que não é o entusiasmo do Espírito Santo, tão entusiasmado com as coisas dessa terra, que Deus nos faz passar por coisas, e Ele fala em Ezequiel 16, 62, você vai olhar para trás e vai ter vergonha do seu pecado. Que a gente passa a ter nojo. Não quero nem saber, pode ser o melhor que for. Tamanha foi a prova que Deus te fez passar, que você não vai querer nem olhar para aquilo que Ele te tirou. Mas precisa disso? Precisa, senão a gente não aprende. É terrível. Por isso que nós temos que cultivar a amizade com o Espírito Santo todos os dias. E quando passarmos por luta, temos que ter o entendimento. Aí tem aqueles irmãos, estou acabando, tem aqueles irmãos que são os irmãos, né? Vou para o monte, vou orar, vou buscar, vou clamar, vou fazer, vou acontecer, vou convocar a igreja para orar comigo, vou fazer. E começa a usar subterfúgio, começa a achar um jeito para sair fora, começa a achar um jeito para se esquivar do Senhor. Não tem jeito. Começa a achar um jeito para ir, para fazer, para acontecer. E nós somos assim. A gente tenta remediar a situação com Deus, tenta fazer papel de bom moço. Vamos lá em Lamentações 1:20. Tenta fazer o papelzinho de, sabe, Jesus, agora eu vou melhorar. Jesus, agora eu vou fazer. Jesus, agora vai dar certo. Senhor, vou entrar em um propósito com o Senhor aqui, e a casa não vai mais cair. Eu vou abandonar, vou pegar todos os meus bens, vou dar aos pobres. Vou ser mais altruísta, vou pensar mais no outro do que em mim, Senhor. A gente começa a dar jeito para tudo. Mas Deus conhece o nosso enganoso coração. E quando Deus entra na sua vida para te parar, para te provar, para te fazer crescer, não tem mais volta. Não tem para onde correr. Irmão, foi o Senhor quem fez. Eu devo estar falando isso para alguém aqui dentro, ou para todos nós. Foi o Senhor quem fez. Lamentações 1, verso 20. Parte B. Fora a espada mata os filhos. Em casa anda a morte. No finalzinho ali, ó. Na rua me desfile a espada. Em casa é como a morte. Ou seja, se está em casa está ruim. Se está na rua, pior ainda. Não tem para onde correr do Senhor. Não tente correr de Deus. Muitas e muitas vezes eu me revoltei. Quer saber?
a casa já caiu, eu vou para o mundo. O Senhor me buscava lá, e era muito pior. Ezequiel 7,15 diz mais ou menos a mesma coisa. Ezequiel 7, verso 15. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada. O que está na cidade, a fome e a peste o consomem. Não tem para onde correr. Deus resolveu que vai te ensinar. Deus resolveu que vai te parar. Deus resolveu que vai tirar algo de você para o seu bem. Não tem para onde correr. Mas nós estamos falando de Deus. Não tenha medo de Deus. Tenha paz em Deus. É isso que nós temos que entender. Quantas vezes a gente não faz as coisas por medo dEle? Às vezes eu estou no meu dia, eu quero sentar e descansar, eu não quero orar. E Deus não está interessado se eu vou orar. Não está interessado nisso. Se você vai orar. Ele está interessado se você quer orar. É diferente. Se você quer estar com Ele. Ele te chama. Ele que gera esse querer. Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Deus te parar. Jó. A mulher dele virou para ele e falou: amaldiçoa a Deus e morre. Ele falou assim para ela: você é louca? Eu recebo o bem do Senhor e não vou receber o mal. Receba tudo de Deus, irmão. É para o seu bem. Foi o Senhor quem fez.